A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. O programa de hoje é polêmico mais uma vez. Se Bolsonaro for condenado, pode haver mais sanções dos Estados Unidos? Comigo, dois gigantes debatedores com posições antagônicas. Gui Azambuja é advogado, seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, Rafael Vasconcelos, ao colega Cláudio Dias, também advogado, e a todos vocês, telespectadores. Estamos aqui mais uma vez com muita alegria para levarmos a política do Goiás, do Brasil e do mundo até a sua casa. Cláudio Dias é advogado, seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, Rafael, muito obrigado ao Gui Azambuja, você que nos assiste em casa. Quero dizer a você, estamos aqui para esclarecer muitas questões, colocar para você que nos assiste a verdade dos fatos, porque chega de narrativas no Brasil. Vamos lá, começando com Cláudio Dias. Se Bolsonaro for condenado, os Estados Unidos podem oferecer mais sanções aqui no Brasil para ministros do STF, para integrantes do governo Lula? Veja, Rafael, nós estamos vivendo um momento e a esquerda ela sempre tem o poder de fazer narrativas e querer culpar A ou B. No caso do Trump, ele resolveu fazer taxação do mundo inteiro. Viu que era uma grande possibilidade de arrecadação para o seu país e taxou o Brasil, entendeu? Assim como a Venezuela taxou em mais de 70%, o Brasil também. Vejam, se Bolsonaro for preso ou se for condenado, porque veja, uma coisa é condenação, outra é prisão, nós temos um Estado, o maior Estado de direita do mundo, e chamo de Estado o país chamado Estados Unidos da América, com um apoio a esse ex-presidente que também é de direita. Então vejam vocês, nós não estamos mais vivendo uma política local, nós estamos vivendo uma política global. E essas interferências certamente podem acontecer. O Brasil pode sim, se Trump quiser estender, o cancelamento de visas para outros ministros, isso pode acontecer. Mas vejam bem, ainda está sendo julgado na primeira turma do STF e não no plenário, o que já é um grande erro, porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal diz que nesses casos de presidente da República deve ser julgado pelo plenário. Gui Azambuja, sua opinião, deve ter mais sanções caso Bolsonaro seja condenado? Olha, Rafael, pelo que a gente tem visto aí da postura do Trump, eu acho que é bem possível que isso aconteça. Até onde eu sei, parece já ao menos 7 ministros do Supremo que perderam visto, até esse momento. E o Eduardo Bolsonaro tem aí feito sérias ameaças, tanto ao presidente do Senado quanto ao presidente da Câmara, fez isso umas 2 ou 3 semanas atrás, e isso aí realmente pode evoluir. Agora, quem perde com isso é o Trump, quem perde com isso é o povo americano, porque as exportações brasileiras para os Estados Unidos, nós somos deficitários nessa balança comercial, e a nossa exportação para lá é muito menor, por exemplo, do que para a China. Então a carne, não tem lógica um país que não produz café, taxar café. Porque simplesmente o povo americano vai pagar mais caro, como está pagando muito mais caro agora a carne. A exportação da carne brasileira aumentou depois que os Estados Unidos taxou o Brasil, porque novos mercados. E é por isso que o presidente Lula, o governo do PT, do Partido dos Trabalhadores, sempre busca novos mercados mundiais. É o multilateralismo. E isso é muito importante e nós não vamos quedar a esse tipo de postura do Trump. Esse negócio do Trump já deu errado, só ele não viu ainda. Inclusive, a Justiça Americana anteontem, mais uma vez, disse que essas livros são ilegais. Remeteu para a Suprema Corte, ele ontem fez um discurso lá no Salão Oval para tentar convencer os ministros, lá não sei como é que chama, os juízes da Suprema Corte, a cassarem essa decisão. Ele está bem enrolado. Sim, Cláudio. Veja, eu não sei onde... Doutor Gui, peraí. A exportação de carne do Brasil aumentou. Aumentou para onde? A exportação não aumentou. A taxação, ela gerou, sim, um problema interno para o Brasil, que tem um presidente incapaz de dialogar. O Lula se apresenta como o paladino da moralidade, como o senhor da paz mundial, mas não tem condição de dialogar com Donald Trump. Sequer tomou a frente dessa negociação. Primeiro mandou o ministro das Relações Exteriores. Quem é esse ministro? Ninguém sabe. Porque o Celso Amorim é o ministro de fato. Bem,
Não conseguiu negociar. Depois enviou o vice-presidente. Por que ele não foi? Por que ele não pegou um avião aqui, desceu nos Estados Unidos, marcou uma audiência? Não. Eu tentei ligar, quem liga não quer resolver nada, entendeu? Então vejam bem, a exportação da carne do Brasil está caindo, o produtor rural está sofrendo, o plano safra é uma inverdade, esse dinheiro não está sendo liberado, pode andar no meio dos produtores rurais, aí você vai ver o sofrimento, libera o dinheiro para conta-gotas. Nós estamos vendo aí safra recorde. Essa história de safra recorde, nós temos que apurar isso com muita maestria. Porque pode ter certeza, não é dinheiro do Plano Safra. E tem mais. O que vai acontecer no Brasil é o que a esquerda está plantando. Eles querem a redução dos preços internos. E para ter redução do preço interno, eu tenho que ter muita oferta da mercadoria. E a oferta da carne está aí. Pode olhar, começou a baixar o preço. Essa oferta interna não é boa para o Brasil. Por quê? Porque esses grandes produtores dependem dessa exportação. E olha, o americano não está preocupado com o preço da carne. Tenha certeza disso. Ficou mais caro? Você acha que o americano está preocupado? E por que não está preocupado? Porque ele tem vários fornecedores de carne. Fechou lá uma aliança com o Canadá, entendeu? Um acordo internacional para fornecer a carne. Então, assim, o americano não está preocupado com isso, Trump não está preocupado com isso e a taxação, se não for negociada, vai cair. Agora, quero falar, doutor Gui, os produtores e os industriários que fazem exportação para os Estados Unidos, esses sim, estão conseguindo negociar unilateralmente, pessoalmente com o governo americano, retirando a taxação de seus produtos, demonstrando a importância. Vejam bem, o governo não consegue e essa responsabilidade é transferida para quem produz. Olha, Cláudio, é realmente muito chato eu ter que falar isso aqui, mas você disse uma inverdade. A própria Associação Brasileira dos Frigoríficos, a Abrafrigo, declarou que o volume de exportações brasileiras de carne bovina bateu recorde para um único mês em meio ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. O país enviou 366 mil toneladas, um aumento de 27,4% em relação a igual período do ano passado. Então quem diz isso não sou eu, quem diz isso é a Associação Brasileira dos Frigoríficos, que é quem exporta a carne. Claro que os americanos estão desesperados com o preço da carne. Se você tem YouTube, entra aí, coloca lá preço da carne nos Estados Unidos. Vários vídeos de pessoas mostrando as prateleiras vazias de carne nos Estados Unidos. Aí vem Trump, que fez uma carta pela internet, que não se dignou nem a assinar um papel e mandar de forma institucional para o governo brasileiro, taxar o Brasil. Quer que o presidente Lula faça o quê? Que vá lá arregar para Yankee? Que vai lá passar vergonha, igual aquele Zelensky que passou lá na Casa Branca? Isso não vai acontecer. O Trump tem que entender que o Brasil tem um presidente que simplesmente defende a soberania nacional. E ele tem que ser digno, Trump, de sentar numa mesa para conversar com o presidente do Brasil. Agora, para você ter conversas institucionais com o Bassett, por exemplo, você vai mandar quem? Mandar o Lula conversar com o Bassett? Quem tem que conversar com o Bassett é o Fernando Haddad. Quem tem que conversar com o ministro lá, o equivalente dos Estados Unidos de Indústria e Comércio, é o ministro de Indústria e Comércio brasileiro, no nosso caso, o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin. É assim que funciona a forma institucional das relações mundiais do comércio. Então, é uma pena que uma inverdade tenha sido trazida até você. As exportações de carne aumentaram após o tarifaço de Trump. Vamos fazer o seguinte, olha só, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro está em curso no Supremo Tribunal Federal. Nas ruas, as opiniões estão divididas. Vamos acompanhar na reportagem. O julgamento do ex-presidente Bolsonaro será histórico, terá ampla divulgação da mídia e pode resultar na prisão do ex-presidente. E nas ruas da capital, qual é o sentimento do povo goiano? Eu acho que isso aí está sendo uma injustiça muito grande contra o Bolsonaro. Gostaria que tivesse essa mesma ênfase nas outras coisas do país que precisa, esse problema que teve no INSS. Isso aí está claríssimo, isso aí está claro, isso é um jogo de cena só, ele vai ser condenado e não tem a menor dúvida. Eu acho o cúmulo do absurdo, isso tudo que vem acontecendo, que o Alexandre de Moraes ele vem partindo contra a nossa própria democracia, o que ele deveria defender, ele não faz. Mas também encontramos quem acha que Bolsonaro tem que pagar o que deve. Eu acho que é justo, né? Porque quando foi da vez do Lula, prenderam, né? E se ele tiver errado também, é fazer o mesmo, né? Ele já era para estar na cadeia há muito tempo, porque da época, desde a eleição lá que ele fez comprou um bocado para tirar a Lula
da concorrência. Eu acho que a justiça seja feita, né? Porque se ele cometeu algum erro, ele tem que pagar por os erros que ele fez, né? O advogado Amarildo Filho nos explicou por que Bolsonaro será julgado podendo parar na prisão. Bolsonaro vai ser julgado por uma possível tentativa de golpe de Estado, aonde está sendo colocado, onde o ex-presidente está sendo acusado de tentar aplicar um golpe de Estado no Brasil, que na verdade é romper com o Estado democrático de direito. Hoje o Bolsonaro está sendo julgado pelo ministro Alexandre de Moraes, que é tido na investigação como uma das vítimas, Flávio Dino, que publicamente já criticou o Bolsonaro de várias maneiras, e o Zanin, que até esses dias a gente acompanhava ele advogando para o Lula na Lava Jato. É isso mesmo que você ouviu. Jair Bolsonaro não vai ser julgado pelo pleno do STF, e sim pela primeira turma, composta apenas por 5 ministros, o que faz com que esse julgamento se torne ainda mais restrito. Pelos julgamentos das pessoas envolvidas na invasão em Brasília no dia 8 de janeiro, o advogado espera uma pena pesada para Bolsonaro. Hoje a gente assiste aí uma mulher que escreveu na Estátua da Justiça, perdeu o mané, uma frase dita pelo presidente do STF, tomando 15 anos de condenação. Então, o Bolsonaro, que é colocado aí como o líder, né, aquele que planejou, aquele que buscou organizar tudo isso, com certeza vai ser uma pena totalmente exagerada. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a repercussão dessa bela reportagem do Pedro Henrique Rabelo, mas aqui nos bastidores o bicho está pegando entre o Zambuja e o Cláudio Dias. O Cláudio Dias quer rebater a informação a respeito das exportações da carne? Não, veja, o Zambuja está dizendo que a exportação de carne no Brasil subiu 36 pontos. Ah, informação da CNN. Não, vamos falar com informação da CNN, não. Vamos falar da Associação Brasileira das Indústrias de Exportação de Carne. Entendeu? Vamos falar com quem trabalha, com quem produz, com quem vende. Caiu, e caiu muito. O Marfrig não está exportando para os Estados Unidos. Outros frigoríficos não estão exportando. Olha, ouvinte, entra aí, dá uma googlada aí. Pergunta para o Google se diminuiu ou não diminuiu a exportação de carne brasileira. Por que o preço da carne no Brasil está caindo? Porque todo mundo é bonitinho? Porque está tudo certinho? Não, porque está cheio de carne no mercado. O mercado interno está cheio de proteína animal para vender. Aí o que acontece? Não exporta? Está cheio o mercado? Olha o produtor rural. Vai atrás do produtor rural que produz no pasto lá, o confinador, para ver como é que ele está agoniado. Porque ele está querendo entregar para o frigorífico e o frigorífico não recebe, porque não está exportando. Então vejam, façam a análise de vocês. Façam a análise em casa. Vocês vão ver por que eu rebato tanto as narrativas. Bom, o Cláudio fala tanto de narrativa, é realmente lamentável. Eu volto a dizer, CNN Money. Você pode entrar aí na cnnbrasil.com.br e vai ver lá, e-mail tarifaço, exportações de carne batem recorde. Receita de 1,726 bilhão de dólares e volume de 366,920 toneladas são os maiores da história para um mês. E ela compilou dados justamente da Abrafrigo, que é a Associação Brasileira dos Frigoríficos do Brasil, junto com dados do Ministério da Indústria e Comércio e Ministério das Relações Exteriores. Ou seja, todos os dados oficiais apontam para o fato inequívoco que toda a grande imprensa nacional está dizendo que aumentou a exportação de carne. Mas aí o Cláudio vem dizer que não acredita na CNN, daqui a pouco não acredita na Globo, não acredita no Estadão, não acredita em Folha de São Paulo, não acredita em nada. Acredita no grupinho de WhatsApp do Bolsonaro que vira o que virou o Brasil. E é por isso que o Bolsonaro vai em cana, na papuda, hein? Vocês podem escrever. E vocês acreditam que houve golpe de Estado no dia 8 de janeiro? Não houve golpe nenhum. Vocês estão vendo como é que se posta a esquerda? Eles perdem a compostura. É só trazer a verdade que eles perdem a compostura. Narrativa. Vocês têm que aprender o que é narrativa. É um fato que vocês constroem querendo colocar na cabeça do povo algo que não é verdade. Isso não pode acontecer no Brasil mais. Você que nos assiste, você é inteligente. Você tem capacidade de interpretar, entendeu? A CNN falou, a CNN plantou uma notícia. Narrativa, grupinho de WhatsApp, o quê? Nós estamos trabalhando com a verdade. E se aconteceu alguma coisa em 8 de janeiro, não foi golpe. O povo brasileiro estava revoltado com as eleições, revoltado com o que aconteceu. Aí sabe o que a esquerda quer? Que fica todo mundo deitado em berço esplêndido. O povo foi para a rua, o povo foi se manifestar.
E aí, o governo tá bom para você? Tá bom esse governo do PT para você? Como é que tá seu comércio? Você tá comendo melhor? Como é que tá o seu salário? Não era o defensor do salário mínimo, do reajuste? Tá bom aí na sua casa? Olha para dentro da sua casa. Pega seu dinheirinho e vai fazer a sua feira. Tá dando para comprar tudo que você comprava há 3 anos atrás? Nós vamos para o 4º ano de governo. Cadê as grandes obras? Cadê o efeito PAC, Programa de Aceleração do Crescimento? Taxação em cima de taxação. Um governo que está colocando uma carga tributária nas costas do brasileiro como nunca antes nós tivemos. Tudo que eles podem criar de taxação estão criando. Agora, dizer que eu estou aqui com narrativa em grupinho de Bolsonaro, nem de grupo de Bolsonaro eu participo. Agora eu trabalho com a verdade e eu não tenho nenhum problema de dizer a verdade. Agora o que eu não vou aceitar são narrativas dizendo que o Brasil está no berço esplêndido, está tudo bem, o Brasil está exportando, o Brasil está empregando, como essa propaganda que você está assistindo aí na sua casa. Cuidado com ela, porque você tem que analisar a partir da verdade. Houve golpe dia 8 de janeiro? Rafael, é óbvio que houve golpe no dia 8 de janeiro. É claro que houve uma tentativa de um golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Isso é inequívoco. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso são os maiores juristas do Brasil. Quem diz isso é o Ministério Público Federal. Quem diz isso foi o próprio denunciante Mauro Cid. Quem diz isso é o caderninho do roteiro do golpe do general Heleno, que também vai em cana. Quem diz isso são os ministros da época das 3 Forças Armadas. Inclusive um deles colocou a tropa à disposição. Quem são esses caras, esses generalecos de pijama, que tem que entender que essa trama golpista no Brasil vai ter um fim. Acabou. A anistia não pode ser considerada para pacificação nacional. Isso é uma farsa. Juscelino Kubitschek anistiou aqueles que tentaram dar o golpe no momento da posse dele. Anistiou. O que aconteceu? 64 foram lá e deram o golpe. O Berto de Alencar Castelo Branco instalou no Brasil um dos períodos mais tenebrosos da República. Depois disso, golpe de novo na presidenta Dilma e agora o Bolsonaro quer dar golpe. Isso porque lá atrás, Deodoro da Fonseca, quando instalou a República, logo o vice Floriano Peixoto tomou o poder por briga política, golpe. Depois veio Getúlio, Revolução de 30, Estado Novo, 47. E aí depois, intentona comunista, levante do Forte Copacabana. O Brasil tem um histórico golpista, isso tem que acabar. Nós temos um resgate histórico. E é agora que vai acontecer. E aí, Cláudio, as narrativas realmente vão acabar. Porque as pessoas que mais fazem essas falsas narrativas vão em cana, que se chama Jair Bolsonaro. E o Eduardo, na hora que pisar no Brasil, vai em cana também para deixar de ser besta. Tá fazendo um crime de lesa pátria contra o Brasil e chega para a família Bolsonaro. Vão para as urnas e vão ganhar as eleições ano que vem. Bolsonaro deu a ordem no 8 de janeiro para aqueles manifestantes ou para aqueles vândalos, né? Você que em casa vai julgar e disse o seguinte: vamos adentrar o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o STF. Houve uma ordem do Bolsonaro? Agora, houve uma ordem e mas você tem prova disso? Veja bem o que eu vou falar. Houve uma ordem tácita pelo comportamento dele. Veja o que o Ministério... Tácita é algo subjetivo. Gente, é subjetivo mesmo. Veja o que o Ministério Público Federal disse ontem. Presta atenção, ninguém é bobo mais. Veja o que o Paulo Bonet disse na denúncia dele. No momento em que Jair Bolsonaro convocou todos os 3 ministros das Forças Armadas para mostrar o texto do golpe, como se chama, né, lá dentro do processo, que seria um texto do estado de sítio, Paulo Bonet, Procurador-Geral da República, disse que ali já estava em curso a tentativa de golpe. Ali já estava em curso a tentativa de golpe. Disse isso ontem, quando leu o relatório dele. E isso é a mais pura verdade. Eu vou ter que passar para o Cláudio Dias, mas um detalhe que a gente precisa bater bola aqui, que o tempo é curto. Vai lá e invade. Claro que não, o gesto dele de ir para os Estados Unidos é a forma que ele fez para que o povo fosse para dentro, para a pessoa ser condenada tem que ser algo objetivo. Mas é objetivo. Ou subjetivo. O que seria, Cláudio Dias, uma ordem tácita? Porque vocês que são advogados, vocês sabem muito mais do que eu desse juridiquês. Exatamente. Esse é o problema. É a postura. Esse é o problema. Não tem ordem nenhuma. Ordem tácita. Talvez o Azambuja tenha criado lá no direito consuetudinário, não sei. Não existe ordem nenhuma de Bolsonaro. Eles não conseguiram provar isso em momento nenhum. Agora, vamos lá. Eles confundem o momento que Bolsonaro era presidente com o 8 de janeiro. Como se, eles, sabe, estão mesclando tudo dentro de um processo. Agora, veja bem, você que nos assiste. Se tem provas, cadê as provas? Se tem ordem de Bolsonaro, cadê essa ordem? Um presidente passou 4 anos tomando pancada.
Eu não sou advogado de Bolsonaro, mas eu sou advogado da verdade. A verdade eu ando com ela. Né? Porque conhecereis a verdade vos libertará. Isso aí ameaçou a esquerda de uma maneira, o versículo bíblico. Né? E eles ficaram arrepiados com a verdade. Agora, o que aconteceu em 8 de janeiro? Foi golpe? Golpe sem partido político? Golpe sem apoio institucional? Golpe sem forças armadas? Golpe porque o povo foi para a rua? E o dia que a esquerda botou fogo no Ministério da Saúde, não foi golpe, não? E o dia que o MST quebrou o Congresso Nacional todinho e sentou na cadeira da presidente, não foi golpe, não? Sabe? O que querem, o que aconteceu ali é crime de dano, entendeu? E se analisarem, se tem algum grupo ali que se associou para tal. Golpe de Estado, jamais. Não tem elementos, não tem fundamentos. E o senhor Paulo Gonet ontem passou uma vergonha muito grande lá no STF. Muito grande, entendeu? Fez um emendaço libellis. Sabe o que é emendaço libellis? Você que nos assiste. Ele quis alterar a denúncia, lá nas razões finais, imputando 2 novos fatos. Ficou tão feio. Os advogados tiveram que, assim, com muita classe, demonstrar que não se faz isso no processo. Outra coisa, se tem prova, apresente as provas. É um puxadinho para o povo de casa entender que ele fez um puxadinho? Fez um puxadinho nas alegações finais. E mais, se tem as provas, o que acontece ali no julgamento? Isso é preocupante. Do ponto de vista jurídico, seja para a direita, para a esquerda, para o centro, para quem for. Não estão se permitindo a produção de provas da maneira adequada. Toda vez que um advogado foi apresentar, ontem o ministro Alexandre de Moraes se irritou, porque uma prova que estava dentro dos autos, o advogado disse até o ID onde estava dentro do processo, ele não quis deixar que fosse produzido o áudio. Ora, cadê a legítima e real defesa? Né? Cadê o direito de defesa que a Carta da República... O advogado perdeu a moral no Brasil? Quero perguntar para vocês dois que são advogados. O advogado não perdeu a moral, porque o advogado ele vai lutar, ele é a última trincheira da luta pela liberdade. Isso é advocacia, isso é o advogado, Mas o advogado está sendo desrespeitado hoje pelo STF? O que acontece muitas vezes é desrespeito, entendeu? E para não se ter um embate com o que vai julgar, às vezes se recua. Mas olha, Luiz Inácio Lula da Silva sofreu isso. Jair Messias Bolsonaro está sofrendo isso. E isso é preocupante, porque bate na porta da direita, bate na porta da esquerda. O Lula foi um privilegiado do ponto de vista jurídico, porque foi julgado em primeira instância. Conseguiu fazer o seu processo chegar ao STF. E digo, numa análise fria do caso do Bolsonaro, esse processo dele jamais poderia estar no STF. Ele não tem foro privilegiado, não tem. Deixou a presidência da República, perde o foro privilegiado. E isso deveria ter sido respeitado. Digo a vocês, essa história não termina aí. Nós teremos novos capítulos, existem nulidades graves nesse processo e certamente, nós teremos lá na frente o reconhecimento das nulidades. Muito bem, vamos ouvir agora o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o que pode vir após o julgamento de Jair Bolsonaro, diante de uma possível condenação. Bom, eu não sei avaliar o que virá pela frente, tá certo? O que eu acho que realmente o governo já reativou todo esse processo de retaliação, tá certo? E como tal, as coisas poderão vir aí com maior complexidade nos próximos dias. Mas nós não temos, fica na tese do achismo, nós não temos nenhuma informação para consolidar daqui uma opinião nossa. Muito bem, difícil fazer uma previsão. Na opinião de vocês, vou passar a palavra agora para o Azambuja. Azambuja, Bolsonaro será condenado? Olha, Rafael, eu sou advogado há 32 anos, eu aprendi uma coisa na minha vida, eu não posso ser leviano de prever resultado. É claro que a gente tem que aguardar, ver. Ontem, por exemplo, o Demóstenes Torres, sinceramente, deu um show na sustentação oral dele. Um outro advogado lá, que aí fazendo aqui também uma certa deferência ao ministro Alexandre de Moraes, a quem eu não tenho procuração para defender, mesmo porque, para mim, qualquer coisa que vem de Michel Temer, a princípio não presta. Segundo o PT, o Alexandre de Goiás é um ex-golpista. Pois é, então... Não, segundo o PT, ou não? Não, é um ex-golpista. Nunca se falou isso. A Gleisi o PT fez um protesto assim, violento, quando o Alexandre de Moraes foi nomeado ministro pelo Michel Temer. É o que eu estou falando, para mim, tudo que vem do Michel Temer... O ex-golpista agora é amigo do PT. O que vem do Michel Temer, para mim, a princípio,
princípio não presta. Entendeu? Agora, o Alexandre de Moraes está dando, né, exercendo o mistério dele como ministro supremo. Agora, fazendo jus aqui ao que aconteceu ontem com relação ao documento que o Cláudio falou, é porque houve um acordo prévio aonde aquele áudio, aquele vídeo que o advogado colocou, ele deveria ter passado antes pela confirmação da Secretaria da Turma. E aquele documento não estava na lista da verificação anterior da exposição em plenário pela Secretaria da Turma. Foi só isso que aconteceu. Então não houve ali nenhum tipo de privação do exercício da defesa, da ampla defesa. Eu sou advogado há 32 anos, Rafael. Se tem uma coisa que não está acontecendo, é advogado estar por baixo nessa história. Pelo contrário, a advocacia é forte, é firme e está exercendo plenamente todas as suas prerrogativas dentro do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Com relação à questão tácita, Cláudio, não quero falar, você falou de direito consuetudinário, não vou nem entrar nessa aí porque o povo não vai entender, mas eu vou explicar para vocês juridicamente o que significa uma ordem tácita. É justamente o seguinte, rapidinho, o termo tácito refere-se a uma aceitação, concordância ou desistência que não é expressa em palavras, mas sim através de ações ou omissões do indivíduo. E foi o que o Bolsonaro fez, nunca tirou os acampamentos do quartel. Quando nós ganhamos a eleição, estava na Bahia, o quartel, na frente dos quartéis, lotado de golpistas bolsonaristas. E o Bolsonaro não tirou essas pessoas dali. Depois foi embora para os Estados Unidos. Os seus atos, ao não coibir as manifestações, é uma aceitação tácita do que está acontecendo. Okay. Sim, e isso não pode acontecer e nunca mais vai acontecer. A gente precisa respeitar o tempo. 1 minuto e meio, a gente só tem isso para fechar o programa. Eu fico encabulado com a capacidade que se tem de criar uma situação que não existe. E esse é um problema que o processo penal vem enfrentando no Brasil. Narrativas dentro de processos onde não se tem prova. Nós estamos vendo aí que vai ter uma reviravolta a questão do Alexandre de Moraes. Nós estamos aí com membros de seu gabinete, né, perseguidos, porque aparecem para falar a verdade. Toda vez que se fala a verdade, vira perseguido, vai para o inquérito e vira réu. Então, o que eu quero dizer para você que nos assiste em casa é o seguinte: 8 de janeiro foi uma atitude de demonstração daqueles que não queriam esse governo. E eu vou dizer para vocês, muitos não querem esse governo. Muitos sabiam que Lula não ia governar como governou outrora. E eu quero dizer para vocês, Bolsonaro pode até ser condenado, mas a história vai dizer, e os recursos que virão posteriormente vão dizer e vão demonstrar nulidades, falta de provas, e vão demonstrar que esse processo não tem nada de golpe. Ora, reunir-se com os ministros, conversar, não se pode, para a esquerda não se pode conversar, mas eles podiam, né? Pegarem armas, ter o MR8, eles foram anistiados, eles recebem pensões vultuosas por essa anistia, eles foram sequestradores, eles sequestraram embaixadores, isso a história apagou. Ok, Cláudio. Então o que eu quero dizer para você, não vamos condenar ninguém sem provas. E eu quero dizer, o Brasil vai passar limpo, com certeza o governo da esquerda não vai estar aí na próxima legislatura e você, tenho certeza, vai votar certo e colocar a pessoa certa na presidência da República. Obrigado, Cláudio Dias, advogado. Obrigado, Gui Azambuja, também advogado. E você em casa, que é suficientemente inteligente, que tire as suas próprias conclusões. Fiquem com Deus e até a próxima.